Sabe quando você sente que a pressão no trabalho te supera? Eu passei por isso e é isso que eu queria conversar com vocês hoje. Durante muito tempo, eu achei que eu era fraco, inútil, eu não sabia lidar com as coisas. Eu via pessoas trabalhando sob pressão, assumindo algumas responsabilidades enormes, né? E parecia que todo mundo conseguia lidar muito bem com aquilo, melhor do que eu. E eu via as pessoas conseguindo ali, né, superar ali essas pressões, né, até que um dia eu percebi que talvez o problema não fosse eu ser fraco, talvez eu simplesmente estivesse no lugar errado. E foi aí que eu comecei a enxergar o trabalho, a vida e até meus sonhos de um jeito totalmente diferente. Pra fazer um contexto, eu queria falar da trajetória. Eu sei que talvez não seja interessante saber da minha trajetória, né, pra chegar no ponto que eu quero chegar, né, eu preciso falar com vocês como que foi essa experiência sob pressão, né? Sobre não ser resiliente o suficiente para lidar com o trabalho. Os meus primeiros empregos, eu comecei a trabalhar desde novo, meus 13 anos, eu já ajudava meu pai é pedreiro, ajudava ele nas obras, a fazer limpeza e tudo mais. Com 13 anos, eu já ganhava um troquinho com ele dessa forma. Aí foi indo. Trabalhei como ajudante de pintor, lavar rápido. Pode ser que eu pule alguma coisa. Trabalhei em supermercado, ajudante de marceneiro, depois de não com 13 anos, depois de um tempo, né, de uns anos à frente. Trabalhei em hortifruti, trabalhei bastante depois com meu pai, até quando eu cresci um pouco mais, eu continuei trabalhando com ele em alguns momentos, como servente de pedreiro. Na minha época de escola, eu via os meus amigos fazendo Senai, curso de torneiro mecânico para trabalhar nas empresas grandes aqui da região, e eu não tinha uma certa motivação quando eu era mais novo, tal. Eu já tentei prestar prova vestibular desses cursos e nunca passava, tirava nota ruim, mas beleza. Eu fui subindo degrau por degrau, né? Fui melhorando minhas experiências. Eu trabalhei no ramo de vidraçaria também, antes de eu tirar a carta, tive essa experiência. Então já essa parte mais técnica, assim, de instalações e tudo mais, eu tive bastante experiência, né? Então, parte elétrica já também trabalhei como ajudante de eletricista. Eu tô me sentindo estranho aqui porque eu tô num parque, como vocês podem ver. Hoje eu vídeo num lugar diferente. Eu não tenho costume e para eu me destravar, comunicar melhor com vocês, eu quero vir de vez em quando fazer alguns vídeos aqui nesse parque ou outro lugar, mas precisava disso, sabe? Sair para um lugar mais verde, natureza, assim, porque eu ficava muito em casa lá focado em editar e pensando em empreender e no que empreender. E isso daí é um assunto para outro vídeo também. Mas eu gostei bastante aqui, ó, de semana. Hoje é terça-feira, não tem muita gente caminhando aqui, então é bem sossegado. De final de semana já lota mais. Mas voltando aqui pro vídeo, espero que vocês curtam esse estilo assim, né, de vídeo. Então, basicamente, resumindo, né, para não estender muito o vídeo, eu passei por várias oportunidades de emprego, teve uma experiência. Eu tinha 17 anos de idade. Eu fiz um currículo. Eu com 17 anos já queria trabalhar registrado já, mesmo sem ter 18, né, para poder registrar. Eu mandei um currículo numa loja e aí eu fui chamado para entrevista. Fiz a entrevista com o dono lá, ele gostou de mim, só que ele passou despercebido ali a questão da data de nascimento, né? Aí ele ia bater o martelo, aí ele olhou a data lá, tudo, conferindo os documentos. Ele ficou chateado porque não ia poder me contratar, porque eu tinha 17 anos e faltava alguns meses pra eu fazer 18, né? Acabei perdendo, eu fiquei chateado também nessa época aí, porque eu queria muito trabalhar naquele lugar lá. Aí ele falou pra eu voltar depois que eu tivesse 18, que ele ia me contratar, né? Mas aí eu já acabei arrumando outro emprego depois e acabei nem precisando, né? Eu trabalhei posto de gasolina como frentista. Hoje eu tenho 32 anos, então eu trabalho desde novinho. Então tive bastante experiências assim, né? Depois do posto, eu tive a oportunidade, fui indicado para um amigo meu para trabalhar em um provedor de internet, né? Que trabalhava com fibra ótica. E nesse provedor, eu acho que eu devo ter pulado já outras experiências. Agora, no momento, notei aqui uns pontos, né, pra eu não me perder. Mas mesmo assim, como eu não tenho costume, né, de YouTube, gravação, né, eu tô me sentindo meio perdido aqui. Tô me achando meio esquisito, sabe? No meio aqui desse parque. Mas vamos lá, vamos seguindo aí. Tem um lugar que tem uns formigueiros aqui do lado, velho. A próxima eu vou trazer alguma coisa pra me sentar aqui. Quando eu era mais novo, eu não tive tanta motivação, assim, sabe, pra fazer uma faculdade. Eu me achava já desde novo que eu era
burro, né? Vamos falar assim. Eu não ia nunca conseguir uma vaga eu sempre achava legal pra caramba desenvolvedor de software, sabe? Essa área de TI. Todo mundo falava que TI era o futuro, né? Todo mundo sabe que é o futuro. Então, brilhava os olhos e tudo mais, né? E eu me achava incompetente já logo de novo, né? Eu nunca tirava nota boa na escola, então eu não conseguia passar nos vestibulares, né? Senai, para conseguir os cursos lá, e aí eu acabei meio que desanimando, né? Então eu ia para esses empregos mais tranquilo, né? Que não exige estudo técnico e tudo mais, né? Aí, beleza. Eu trabalhei durante 4 anos nesse provedor, né? Foi uma área que eu gostava bastante. Foi onde eu me introduzi, assim, na parte de tecnologia, né? Só que, pra não estender muito o vídeo, eu já trabalhei muitas outras coisas já também. Então eu tive bastante oportunidade, assim, né? O ramo de vidraçaria é um ramo bom pra empreender também, mas era um trampo um pouco mais pesado, né? Porque trabalhar com vidro é pesado. Enfim, eu nunca fui aquele cara que sabia exatamente o que queria da vida. Acho que com 18, 20 anos, eu queria muito tentar concurso pra ser bombeiro militar, né? Teve uma época que eu pensei em fazer o concurso da polícia militar, mas aí eu acabei desistindo, né? Eu achei que não seria pra mim isso, né? Por isso eu fui tentando trabalhar em outros lugares, até eu me ter o meu espaço, né? Trabalhei em 3 empresas no ramo de internet, né? Provedor, área técnica, fazia fusão de fibra ótica, era um trabalho que eu gostava, mas também era, né, braçal, digamos. Trabalhava de sol, chuva, batia a escada, sabe? Aí chegou uma hora que eu cansei disso, sabe? Falei, nossa, eu não quero ficar velho trabalhando nisso, né? E eu sempre tive esse desejo de trabalhar na área de TI. Só que eu me achava incompetente, né? Eu achava que eu não era inteligente, né? Então, eu cheguei a começar a ver faculdades, né? E eu me matriculei em análise e desenvolvimento de sistemas. Na verdade, na época do provedor, eu cheguei a fazer faculdade de redes, tecnólogo na Unip. Aí eu tive que trancar porque eu tava passando dificuldade financeira e eu não tinha... Eu precisei trancar o curso, né? Beleza. Depois eu fiquei um bom tempo, aí eu não quis voltar pra esse ramo de redes. Eu fiz matrícula pro EAD de análise e desenvolvimento de sistemas para aprender a desenvolver. A gente chegou nas matérias ali de lógica, essas coisas, eu já não me identifiquei, sabe, com a área de desenvolvimento. Tranquei de novo. Aí eu queria tentar algo mais... Não sei o que passou na minha cabeça, fui tentar engenharia de software, também abandonei. Aí foi onde eu falei, quer saber? Esse ponto aqui, que vocês estão assistindo agora aí, eu esqueci de mencionar, eu tava falando sobre faculdade. Hoje, né, eu sou formado em gestão de segurança de defesa cibernética, né? Então faltou eu falar isso aí no vídeo, né? Qual que é a formação que eu estou atual, né? Que eu escolhi, né? Beleza? Continuem com o vídeo aí. Obrigado, deixa o like. Se inscreva no canal, deixa um comentário aí. Na verdade, voltando atrás, antes de falar da faculdade, depois do provedor, eu fui indicado para uma multinacional no ramo aeronáutico. Eu não posso dar muitos detalhes porque esse meu trabalho é sigiloso, né? Então eu não posso ficar falando muito da empresa, né? Aí eu fui indicado lá sem experiência nenhuma na área de TI, que era mais voltado para a área de data center, monitoramento de infraestrutura de tecnologia, de TI, né? Aí era a área de monitoramento, né? Aí eu passei nessa entrevista, mesmo sem ter experiência. Aí foi onde eu dei um up, assim, poxa, eu vou entrar no ramo que eu sempre quis, né? Aí eu consegui pegar bem, pelo menos as atividades lá, mas era mais voltado para monitoramento, né? Não era nada assim estratégico, né? De um ramo de servidores ou banco de dados, não era nada disso, era parte de monitoramento mesmo dos ambientes. Aí eu peguei legal lá, fiquei 1 ano e pouco, tava animado, estudando, correndo atrás. Aí eu fui indicado por um outro amigo meu que trabalhava numa outra empresa grande, todo mundo conhece, mas eu não posso falar o nome também. Só sei que é a maior empresa de crédito, de birô de crédito da América Latina, né? Padrão Google, assim, a cultura da empresa. Top, empresa legal. Fica em outra cidade aqui, do lado. Fiz todo o processo, consegui entrar nessa empresa, na parte também de monitoramento, só que ali fazia coisas a mais, né? Mexia com o ambiente cloud e tudo mais. Tava felizão no início, só que
que aí a coisa não foi muito bem como eu imaginava. É uma empresa de alta performance, tinha muitas coisas a mais ali pra fazer, né, pra aprender, evoluir. Então era de muita responsabilidade, tinha muitas cobranças, então gerava um estresse. E eu tinha aquela sensação de nunca desligar. Aí eu entrei numa época meio turbulenta lá, sabe? Eu fiquei 5 meses ali na pauleira. O cara que tava pra me treinar, ele era um cara muito requisitado pelos gestores, né? Então o cara, quando tava focando pra me ajudar ali, ele tinha que parar pra entrar em reunião ou outra coisa, ou alguma coisa pegando no ambiente. Então eu não tive como eu imaginava que seria, né, o acompanhamento. Olá, pessoal. Tem um cara pilotando um drone aqui. Então, fiquei 1 ano e 3 meses ali lutando pra tentar vencer, né, essa barreira de sobreviver, né, perante a pressão. Era uma oportunidade muito boa ali, né, de financeira, o melhor salário que eu tive na vida, benefícios, recebi a participação de lucro, muito bom ali. Então seria uma oportunidade onde eu ia conseguir evoluir, né, financeiramente. Então ali era o meu emprego dos sonhos. Ali sim era o meu emprego dos sonhos, né, uma empresa muito requisitada aqui na região, né. Aí eu refletia, pegava a pista, né, é uma cidade do lado aqui, gastava 40 minutos para chegar, 40 minutos para vir embora. Então todo o trajeto, nossa, eu agradecia a Deus. A gente tem que procurar ser grato sempre, né, independente da situação que você esteja, né. Eu agradecia e nossa, tava me sentindo muito realizado ali no início, quando eu entrei na empresa, né. Nunca imaginava. Eu refletia quando eu era pequenininho, trabalhava ali com meu pai, né, e sabe, aquele sofrimento, né, e chegar onde eu cheguei, né, as empresas que eu entrei, que eu trabalhei, as experiências que eu tive, né, hoje eu sei fazer bastante coisa, assim. Não me especializei em nada, não me considero que eu seja especialista em alguma coisa, né, então... Olha o drone. Sumiu o drone. E o drone é pequenininho. Tomei um susto. Aí, beleza, pessoal. Vou tentar resumir aqui. Eu acho que eu tô estendendo muito. O vídeo vai ficar grande. Não sei se a bateria do meu celular vai dar, do microfone também. Espero que esteja tudo bem. E eu preciso me destravar na questão de gravação. Eu ainda difícil mentalizar. Eu tenho que anotar alguns tópicos pra eu não me perder, né? Mas tudo isso a edição salva. Então, pessoal, voltando, né? Teve um momento que me fez refletir. E eu acho que esse daí foi o momento de virada de chave, né? Mas só um ponto que eu lembrei agora, né? Enquanto eu tava lá na empresa e tava sofrendo essa pressão, sabe? Eu fiquei travado, eu não conseguia sair do lugar. Eu via os colegas ali que entraram junto comigo se destacando, conseguindo evoluir ali, então até hoje lá na empresa. Eu até parei um pouco de ficar vendo o LinkedIn, porque entra aquela questão de ficar se comparando. Eu até parei um pouco de ficar mexendo no LinkedIn, não que o LinkedIn não seja bom, não é isso que eu tô querendo dizer, mas pra quando você fica se comparando, não é bom. Eu fiquei sofrendo ali, aí eu chegava em casa, sabe? Me dava uma angústia, eu ficava tristão ali, ficava tomando cuidado pra não deixar afetar dentro de casa, essas coisas. Então eu tava me fazendo muito mal, cheguei no psicólogo, paguei uma psicóloga lá da cidade mesmo, lá, R$150. Aí, mesmo sem ter dinheiro ali pra ficar pagando, né, psicólogo, né, comecei a pesquisar sobre isso, sabe, esses comportamentos. A galera lá tentaram me ajudar, só que o pessoal, cada um no seu ali, né, lógico, né, e teve uma falha, na minha opinião, assim, teve uma porcentagem de falha ainda da gestão, né, no caso. E eu acabei ficou tóxico pra mim. Tinha algumas pessoas ali que não tinha paciência de conversar, de explicar uma situação, de ensinar. Então eu já tava mal. Aí a pessoa tratando você mal, aí ferra mais ainda, né, com o cara, né? Então eu passei um tempo muito apertado ali. Foi onde eu corri atrás do meu antigo chefe e pedi pra um possível retorno, né? Que ele falou que eu estava com as portas abertas, né? E eu fiquei 1 ano ali conversando com ele e as vagas, aí como é empresa grande, multinacional, tem aquelas políticas de você tem que esperar 1 ano pra poder ser recontratado e tudo mais. E eu fui lutando, um medo de ficar desempregado, um medo de voltar. Mas assim, poxa, eu ralei tanto pra chegar aqui, tipo, ter que voltar, sabe, se lascar ali. Mas se a água bater na bunda, a gente vai, não tem problema. Mas você fica com aquele pensamento, né? De, poxa, cheguei num emprego bem bacana e quero voltar, sabe? Quero continuar, dar sequência até onde eu cheguei, né? E tal. Ou evoluir, né? Aí tinha esses pensamentos, né? Aí eu refleti
refleti, né? E pra mim não dava mais ficava ali, não importa o que acontecesse, eu iria estar desanimado ali, né? Aí teve um momento que eu parei e pensei, será que eu quero viver assim pelos próximos anos da vida aí, 10, 5 anos, 20 anos? Viver nisso? Só que se eu continuar, eu vou... não sei o que pode acontecer, né? Meu mental vai ficar quebrado. Aí eu fiquei pensando, será que é esse o caminho que eu quero seguir pra minha vida, né? Então essas milhares de perguntas começaram a ficar cada vez mais fortes na minha cabeça. 1000 pensamentos, muitas coisas. Aí eu descobri uma coisa que ninguém me ensinou, né? Não teve psicólogo, não teve ninguém que me ensinou, mas depois isso demorou muito tempo, né? Pra eu descobrir, né? Onde eu pude aprender algo comigo mesmo, assim. Eu descobri uma coisa muito importante, que nem todo mundo nasceu pra suportar os mesmos ambientes. Vou repetir, pessoal. Nem todo mundo nasceu pra suportar os mesmos ambientes. Isso não significa ser fraco. Isso não significa você ser fraco. Isso significa a gente se conhecer. Existem pessoas que funcionam muito bem em ambientes de alta pressão. Eu tenho um amigo que ele me indicou para uma vaga também numa empresa, que quase deu certo. Ele até cresceu bem, virou coordenador e tudo mais. Hoje ele tá em outra empresa. E eu desabafando uma vez com ele sobre alguns pontos lá de trabalho, né? Ele já falou o contrário. Ele falou, Léo, eu não consigo trabalhar pra mim tem que eu gosto do negócio pegando fogo no trabalho. Eu gosto de resolver BO, problema, pressão, pessoa me cobrando, eu gosto disso, cara. Aí eu falei, eu já sou ao contrário, velho, eu já não consigo lidar com isso. Então, pessoas suportam bem em ambientes com alta pressão e outras não funcionam melhor em ambientes com menos pressão, né? Criando as coisas, planejando, construindo projetos e por aí vai, né? Também descobri que talvez eu estivesse tentando ser alguma coisa que eu não era nessa época, né? Tentando ser ali um cara que consegue suportar esses ambientes de alta pressão. Não era bem o ambiente que eu deveria estar, né? No caso. Talvez se eu estivesse em outra área na empresa, talvez eu estaria até hoje lá. Agora eu quero falar de outro ponto. Eu quero falar agora sobre o valor da CLT, né? Então hoje eu valorizo muito o trabalho CLT. O CLT me deu estabilidade, ele me deu aprendizado, me deu várias experiências, né? Me ajudou a pagar as minhas dívidas, pagar as minhas contas. Não que eu esteja sem dívidas, né? E eu sei que para muita gente a CLT continua sendo a melhor escolha. Eu não quero desvalorizar a CLT. Para muitos, a CLT hoje é a melhor escolha. Que nem todo mundo pensa em empreender, né? Ter o seu próprio negócio. Tem gente que é CLT e ganha um alto salário, né? Só que é o seguinte, depois que eu consegui ter uma visão de mundo melhor, assim, diferente, né? Eu passei a ter uma atenção maior, assim, para empreender, né? Sabe, ter um sonho de ter uma empresa, de gerar empregos. Você, dependendo, é lógico, né, da gestão e dependendo do seu nicho de empreendimento, você tem chances financeiras maiores, né, do que CLT, né, tem. Então, seja ela empreender abrindo um negócio, prestador de serviço, ou uma empresa, uma loja, seja empreender online, seja empreender com criação de conteúdo na internet, que hoje é uma coisa muito boa, né, de se fazer, né. Basta você estudar como criar conteúdo e estudar as plataformas e tudo mais e dar as caras. Empreender no YouTube, sempre tive um sonho, mas eu sempre travado pra isso, sabe? Procrastinava. YouTube é um negócio de médio e longo prazo e você tem que estudar também, né? Não é fácil criar conteúdo pro YouTube, não é fácil porque você tem que estudar e tentar fazer algo bom, né? E principalmente algo que ajude as pessoas, né? Então, é uma forma de empreender no YouTube. Então, na verdade, todo mundo que tem uma empresa, na minha opinião, deveria ter um canal no YouTube para mostrar os seus produtos e escalar as suas vendas, né? Então, Instagram, YouTube, sem sombra de dúvidas, todo empreendedor deveria ter um perfil, né? Aí tem os projetos próprios, né?
né? Eu já tive alguns pensamentos já de projetos próprios, medo, insegurança. Eu tenho uma impressora 3D, eu sempre tive o sonho de ter uma, como um hobby mesmo. Mas impressão 3D hoje você consegue também empreender. Tem muita gente que cria produtos e vende na Shopee, marketplaces da vida, ou local, abre loja, e dentre outras coisas também que o mundo da impressão 3D pode trazer, né? Abertura de empresas, como eu já falei, né? E com isso você tem uma liberdade criativa, né? Eu também pensei em abrir uma empresa de placas de gesso 3D decorativa. Eu comprei uns moldes e eu fiz em casa e eu achei bem bacana. É um nicho que se fizer legalzinho, eu acho que daria pra fazer uma renda extra com isso. Então eu tenho isso em mente. Já pensei em outras coisas também, ramo alimentício. Então eu sempre fui CLT. Tinha um pessoal vendo ali, eu achei que eles iam passar aqui na frente, que eu tô na pistinha de caminhada aqui. Mas existe uma coisa dentro de mim, assim, que sempre me puxou pra construir algo meu. Eu sempre trabalhei CLT, mas eu tenho uma vontade imensa, assim, de ter o meu próprio negócio. Sei lá, seja pra criar conteúdo na internet, eu acho que eu tenho potencial, eu só preciso me destravar, ter uma mente mais limpa e criativa, né? Passei por muitos problemas. Então isso afeta a gente, né, o mental da gente. Nem sempre a gente tá animado, né? E a gente sabe que na internet monetiza, né? É muito bom também, porque você pode criar conteúdos dentro da sua casa. Mas assim, vamos seguindo em frente. Talvez seja também empreender vendendo algo, né? Como eu falei, no Shopee, Mercado Livre, entre outras coisas, né? Dá um certo medo, porque o Brasil, todo mundo sabe, né? Pra você empreender é complicado, né? Mas dá pra fazer alguma coisa assim. Pegar uma ideia e transformar num projeto real. Mas eu ainda tô me descobrindo ainda nessa questão empreendedora. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Tenho muita confiança nisso. Sobre o que eu tô vivendo hoje. Talvez você também esteja passando assim por isso, né? A verdade é que eu não gravei esse vídeo porque eu encontrei respostas para trazer para você que também esteja passando por algum momento aí no seu emprego de pressão e não sabe muito o que fazer. Eu gravei porque eu ainda estou procurando também essas respostas. Eu ainda tenho dúvidas, eu ainda erro, eu ainda me sinto inseguro às vezes, né? Mas eu tô tentando seguir em frente. Passei a tentar postar mais, a tentar aparecer mais no meu canal, independente se o vídeo eu acho que tá uma bosta ou se não tá. Então esse vídeo aqui agora que eu tô gravando, eu vim aqui no parque. Então em cara e coragem, porque senão se eu ficar lá trancado lá em casa eu não vou fazer nada, né? Siga em frente, reflita sobre si mesmo, se realmente, né, onde você está passando por essa pressão e você não se sente resiliente, é igual a experiência que eu descobri, né, sobre mim mesmo, né? Talvez você esteja no lugar errado, entendeu? Talvez você esteja assistindo esse vídeo e esteja passando por algo parecido. Talvez esteja cansado, né? Talvez você esteja se questionando o caminho que você está seguindo. Eu não tenho uma resposta pronta para te dar, mas eu posso dizer uma coisa. Se conhecer talvez seja uma das coisas mais importantes que uma pessoa pode fazer. Porque quando você entende quem você é, fica muito mais fácil descobrir para onde você queria ir, entende? Foi isso que eu consegui descobrir sobre mim. Pessoal, fazer mais um corte aqui pra finalizar. Já faltou eu ter comentado ali no vídeo, né? Pedi a conta da empresa, né? Eu estive 1 ano e 3 meses lá nessa empresa. Uma empresa que nem eu falei no vídeo aí, a cultura dela é excelente. Talvez se eu tivesse em outra área, estaria lá até hoje, né? Aí ficou tóxico, então não há o que fazer ali. Quando a mente da gente tá dessa forma, abalada, sei lá, de alguma forma, né? Eu até tava bem malzão, achei que eu tava entrando em depressão, cara, por burnout. Não sei se enquadra em burnout, isso aí. Dava uma angústia, assim, sabe? Uma vontade de chorar, uma sensação de frustração no topo, assim, sabe? Aí eu pedi a conta dessa empresa porque eu consegui retornar na empresa anterior, né? Então aí eu pedi a conta. Pra vocês terem uma noção, pedi a conta, tava ganhando bem lá. Eu pedi a conta e a vaga que tinha aberto na empresa anterior era uma vaga que o salário era tipo júnior, vai? Eu era sênior. Meio que não pode fazer isso, né? Dizem, né? Mas eu aceitei ganhar menos pra 50%.
muito, caiu do que eu ganhava, né? Pela metade, praticamente. Aí eu consegui voltar pra empresa, que eu estou ainda atual, né? Só que assim, eu batalhei lá durante um ano mais ou menos, eu consegui voltar pro cargo sênior, mas ainda não se enquadra no salário que eu ganhava na outra empresa. E pra vocês terem uma ideia de quão difícil que é isso, essa parte de resiliência, e eu não sei se isso é algo treinável, seria algo que eu conseguisse vencer, mas é uma coisa que eu tentei e não estava conseguindo, sabe? Então eu perdi uma grande oportunidade na minha vida profissional, abri mão por conta da falta de resiliência para suportar as dificuldades e desafios grandes aí da empresa ou de qualquer empresa, né, digamos. Só que tem uma coisa que eu quero falar com vocês aqui rapidinho. O que acontece? Nessa empresa que eu estou atualmente, eu também consegui uma promoção para uma vaga, na qual eu executo ela diariamente, porém não na área estratégica, onde você administra e você tem que ter um nível, né, um pouco acima, mas só que assim, é uma área que também tem uma certa cobrança, uma certa pressão. Aí eu consegui ser promovido nessa área, na empresa que eu estou atual. Teve algumas mudanças lá e eu comecei a me sentir já, não digo pressionado, mas eu digo por conta do dia a dia, né? Da movimentação, né? Da correria. Tem uma certa cobrança do cliente, né? Pra saber lidar com essa área aí, né? Mas resumindo, eu fui promovido, porém, não sei se é algo que eu fui ligeiro, né? Eu comecei a sentir que o negócio ia me fazer mal, porque aí eu entendi que meu perfil não é pra esse tipo de áreas que tem muito excesso de cobrança, criticidade, sabe? Fiquei acho que uns 5 meses, talvez, nessa vaga, nesse cargo. A minha vaga anterior, né, ainda não tinha sido preenchida. Aí foi onde eu pensei, falei com a minha esposa e eu achei melhor pedir para voltar, né? Porque o negócio ia me fazer mal e eu ia repetir a mesma coisa. Não sei se isso foi algo que eu fiz assim na emoção, mas eu tava começando a me fazer mal, eu me cobrar assim excessivamente. E eu achei melhor, ainda bem que deu certo, deu retornar, né? Então eu fui promovido, mas eu consegui voltar no cargo porque ainda não tinha mudado a minha função no sistema lá na empresa. Então por conta disso, porque se tivesse preenchido a vaga, eu não conseguiria retornar. Então eu ia ter que ficar num negócio que não tava pra mim assim, sabe, indo bem. Mas eu estava pegando ao trabalho, mas eu pensei bem e eu achei melhor retornar, porque aí eu ia continuar trabalhando dia sim, dia não, que eu trabalho 12 por 36, e nessa promoção que eu tive, a função era para trabalhar horário comercial, de segunda a sexta, né? Então a semana inteira ia ser ia ser bastante tenso, bastante coisa. A área estratégica, né? Então a gente tem que resolver e trazer melhorias, ajudar nessas coisas, né? A outra, ela já não é mais estratégica, né? É crítico, mas é um outro esquema, né? Que eu consigo lidar melhor, né? Então, é isso. Fiquem com o final do vídeo aí. Se você gostou desse vídeo, eu te peço humildemente para deixar um like nesse vídeo. Deixa um comentário se você passou ou passa por algo parecido nos dias de hoje. Considere se inscrever no canal. Eu irei trazer mais vídeos de assuntos que eu acho interessante para trocar experiências, ouvir mais do público, de vocês, nos comentários, de alguma opinião, não sei. Eu não sei ainda que nicho que eu vou seguir com esse canal aqui, mas eu quero um canal assim que eu consiga ir num lugar, trocar uma ideia, falar de alguma coisa, alguma opinião, fazer um react. E é isso, galera. Não sei o que vai ser esse canal, não sei nem se vai aparecer pra alguém esse vídeo. Espero que eu tenha, né, batido um papo bacana e eu desejo um forte abraço pra vocês. Fiquem com Deus e eu te vejo no próximo vídeo. Fui!